com flores e muitos frutos, para os famintos se saciar. O Padre Gilberto é a semente que Deus lançou. Toda árvore é uma semente que já morreu. Unidos somos essa obra de louvor, a fraternidade. Jesus Salvador. Somos uma grande família de sacerdotes, irmãos e irmãs. Vivemos o mesmo carisma, o louvor de Deus numa unção. Um dia uma grande árvore, onde os pássaros vêm repousar, com flores e muitos frutos, para os famintos se saciar. O Padre Gilberto é a semente que Deus lançou. Toda árvore é uma semente que já morreu. Unidos somos essa semente que já morreu. Padre Gilberto é a semente que lançou. A semente que já morreu. Obra de louvor, verdade. Jesus Salvador. Quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a erguer os seus braços neste momento, clamarmos o Espírito Santo sobre nós, mas também como obra, aqueles que Deus chamou para ser louvor de Deus, este transbordar. Vem, Espírito, em nós, assim como o Senhor nos acompanhou cada dia dos nossos capítulos gerais. Vem, Espírito Santo, riqueza, reza em nós, fala em nós, fazendo de cada um de nós instrumentos da graça de Deus. Vem, Espírito Santo, vem ao encontro dos cansaços, das dores, dos sofrimentos, mas também fazer com que se multipliquem em nós as alegrias, as felicidades, a paz, a realização, o amor. Vós sois amor, Espírito Santo, entre o Pai e o Filho. Fazei que o amor prevaleça, nos sare, nos encoraje, funcione. Vem, Espírito Santo de Deus. Maria, canta Manaria, 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 Manaria. Ora, Maraneira, Maria, Maria, Naria, Manaria, 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 Manaria. Canta Manaria, 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 Marane. Ora, Manaria, 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 Maria, Manaria, 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 Maria, Manaria. O céu sabe pra derramar sobre os corações toda graça, louvar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim.
nós te louvamos, ó Divino Espírito. Te louvamos, ó Pai, ó Jesus, ó Deus unitrino. Te adoramos, glorificamos, exaltamos pela vossa obra em nós e por aquilo que o Senhor nos confiou. O dom dos nossos institutos, dom da vida consagrada, das nossas vocações pessoais. Bendito sejais, Senhor. Nós erguemos o nosso coração agradecidos, reconhecendo que o Senhor é que faz nova todas as coisas. Apesar e com as nossas fraquezas, limites, imperfeições, bendito sejais, adorado sejais. Queremos lembrar e louvar a figura do nosso fundador, sem a qual não estaríamos aqui. Bendito sejais, Senhor, pelo sim do nosso Pai fundador. A coragem, da fé, o transbordamento da vossa graça que nos alcançou. Foi nos buscar em tantos lugares. Bendito sejais por cada um daqueles que compuseram a nossa obra, que antes de nós firmaram alicerces, suaram, deram de si. Bendito sejais. Bendito sejais por cada uma das nossas missões que nós pudemos assumir. Cada diocese, o povo de Deus, que se achega junto a nós, que prova da força do nosso carisma. Bendito sejais, Senhor, porque o Senhor vai onde nós não podemos alcançar, nos ultrapassa, vai muito além dos nossos projetos, nossas perspectivas humanas. Te adoramos, Senhor, te glorificamos, te exaltamos, porque mais uma vez o Senhor nos chamou a dar o nosso sim à sua obra, à sua vontade, confiou em nós, nos amou. Bendito sejais, adorado sejais. Rendemos graças a vós. E no seu coração, meu irmão e minha irmã, aqueles que nos acompanham pelas nossas mídias sociais, nos rendermos ao Senhor. Mais uma vez, e nessa celebração, concluindo, um sim que foi dado, nesse capítulo geral, refletido, pensado de diversas maneiras, já no início dessa celebração, renovarmos o nosso sim ao Senhor. Eu te dou o meu sim, Senhor. É o meu sim, de coração, de mente, de todo o meu ser, te dou o meu sim. Talvez recordar um pouco nossa história vocacional, quando demos um sim lá de onde estávamos, quando vimos fazer encontro, cada dia renovar no Senhor diante de vós o nosso sim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero saudar de forma especial a Madre Maria Fernanda, as nossas queridas irmãs, as conselheiras, de forma particular, aqui Padre Jusemar, Padre Francisco, ex-priores que tanto colaboraram com a nossa obra, os nossos conselheiros anteriores e os de agora, todos homens muito dedicados a Deus, e assim todos os irmãos aqui presentes também, padres ou frates, e lembrarmos como é bom estarmos juntos, como é bom estarmos juntos. Talvez fazer renovar no coração o que o salmista diz, que às vezes nos pesa, né? Como é bom os irmãos viverem juntos. O salmista às vezes nos constrange com essas palavras, mas de fato, quando nós tiramos aquilo que é periférico, o essencial é muito bom. É muito bom. Como nós somos mais fortes juntos, como as pequenas coisas da nossa humanidade não ocupam o centro, e a graça de Deus nos faz destacar aquilo que é dom, maravilha, como é bom estarmos juntos. Uma coisa inigualável, não sabemos para onde estaremos depois, né? Só Deus sabe, mas este momento de fraternidade, de estarmos celebrando
tudo que celebramos no capítulo, mas o dom da vida, da vocação, do sim generoso, como é bom estarmos juntos. Então, eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado, né? Falasse isso: olha, apesar de tudo, é muito bom estarmos juntos, viu? É muito bom estarmos juntos. Este ato penitencial vai ser interessante, né, diante dos nossos capítulos, pedir perdão, são os pecados pessoais, evidentemente, mas os pecados nossos contra a obra, particularmente contra qualquer realidade da unidade, da comunhão, que às vezes atravessa, né, os projetos divinos. Perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que nossa pequenez, limitação, nós ferimos a unidade, a comunhão. Clamamos seu sangue sobre nós, para nos romper qualquer escravidão que tenha crescido nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa vida, nos afastado do nosso chamado, da realidade belíssima dos nossos institutos, da vida consagrada. Perdão. Nos apoiamos na vossa misericórdia e no sim que nós demos a vós. Olhai, Senhor, benignamente para cada um de nós e com compaixão perdoe os nossos pecados, para que possamos alegremente recomeçar naquilo que o Senhor nos direciona. Estamos em vós e com confiança no Senhor cantemos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, Cristo, porque pecamos. Misericórdia, Cristo, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia,
Senhor, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor, na gratidão da conclusão dos nossos trabalhos, em tudo que Deus realizou e está realizando em nós, o nosso hino de louvor. Se passa a terra aos homens, glória a Deus nas alturas, se passa a terra aos homens, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por nossa imensa glória, nós nos damos graças por nossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Mas vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que cumulastes com os dons do Espírito Santo a Santíssima Virgem, Nossa Senhora de Pentecostes, a orar com os apóstolos, concedei por sua intercessão que sejamos também cumulados com o mesmo Espírito, perseverantes na oração em íntima concórdia e ofereçamos aos irmãos o bom anúncio da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quero, por favor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, despediu sem nada os ricos. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Aleluia, 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 aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas sim da tua palavra. E tu fala no Senhor, pois teus servos te escutam. E todo novo em nós se fará. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O poderoso fez por mim maravilhas. Que santo é o seu nome. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Meus queridos irmãos, Padre Josemar, Padre Francisco, Padre Cavalieri aqui, todos os irmãos e irmãs, vou procurar ser breve. Nós conhecemos a passagem, particularmente nós padres, devemos ter pregado muitas e muitas vezes sobre a visitação. Então, Maria, que acabara de receber o anúncio do anjo da encarnação de Jesus, agora vai ao Carém para servir a sua prima Isabel nas condições necessárias daquele momento, trabalhos cotidianos. E nós vemos que não estava nos planos exatamente isso que acabamos de ouvir, uma saudação que encha do Espírito Santo a sua prima. A intenção de Maria foi ajudar, colaborar. E bem dentro daquilo que ela tinha se disposto na anunciação, eis aqui a serva do Senhor. Serviço. Então, no primeiro momento, parece que no Evangelho nos remete a isto, as disposições interiores para servir, com muita honestidade, sinceridade, para que, a partir de um serviço aparentemente muito simples, até insignificante, Deus faça uma obra extraordinária. O ordinário foi dizer sim a um trabalho cotidiano. O extraordinário é ser instrumento da ação do Espírito e fazer com que João Batista e Isabel ficassem ali repletos do Espírito Santo. Então, as vias de Deus, que também, às vezes, nos confundem, porque Deus escolhe, vai dizer o próprio Jesus, o que é insignificante aos olhos do mundo, para confundir os grandes do mundo, para que a obra dele fique evidente diante das contrariedades da não condição de entender. Algo a mais está se dando aqui. Então, aparentemente insuficiente, mas caminho, né, para a obra redentora do Cristo. E Isabel é uma intuição de uma mulher que representa tantas mulheres da Sagrada Escritura, capaz de perceber na sensibilidade do coração que quem está diante dela agora não é qualquer mulher, mesmo que vá com este intuito de realidades cotidianas. É a mãe do meu Senhor. Mãe de Deus. E nós vemos que Maria não tem aqui, né, nenhuma vanglória, né? Ela não se
intitula nada, simplesmente se une a Isabel para agradecer aquilo que foge da compreensão dos parâmetros humanos. Aí entramos no mistério da escolha, muito propício para nós, né? Estamos aqui pós-capítulo, um prior, priora, conselheiros, conselheiras, mas todos nós participamos do mistério da escolha. Aí ouvimos Atos dos Apóstolos. Estão ali eles no cenáculo, já é pós-morte de Jesus. Jesus já subiu aos céus, Maria está presente, vínculo de unidade se torna Maria neste momento, ao derredor dela estão reunidos, todos escolhidos. Que coisa espetacular imaginar. Nós, às vezes, não temos esses parâmetros, essas medidas de Deus muito claras. Por que nós? Porque eu? Talvez nós tenhamos, assim, humanamente falando, alguns requisitos que a gente coloque. Mas Deus tem a capacidade de, a partir da nossa humanidade tão limitada, realizar o que nós não imaginamos, o que nós não pensamos. Essa margem da ação da graça. A graça de Deus nos supera. Bom, teologicamente, né, a dizer Karl Rahner que a humanidade, ou a graça, supõe a humanidade, né, a predisposição humana para a obra divina. E Deus vai trabalhando com essa entrega. Então, nós hoje, o capítulo tem esse sentido, né? Nós nos detemos em tantas coisas práticas, inclusive as eleições, mas o capítulo tem essa proposta de nos chamar para um abandono maior à graça, uma predisposição ainda maior ao chamado, a dar margem para que Deus faça o que nós não planejamos e deixar a obra de Deus ser de Deus. E nós apenas colaboradores da obra. A obra é de Deus. Então isso é muito bonito na vida do nosso fundador, né? Muito bonito. Entender que para ele era claro o que era a obra de Deus. Não era dele, mas uma sujeição total a Deus e à sua obra. Me lembro o primeiro capítulo geral, que saiu o Padre Francisco daqui da capelinha, né? Talvez os mais antigos se recordem disso. Padre Gilberto, se falharem alguns detalhes, né? Faz muitos anos isso, mas Padre Gilberto veio aqui apresentar o Padre Francisco e me recordo muito bem disso, né? Talvez um outro detalhe não, mas a cena sim. Aí o Padre Francisco aqui à frente, bem parecido como eu estava no capítulo, pernas bambas, né? Mas estava aqui. E Padre Gilberto disse uma frase que para mim marcou bastante. Ele disse assim: chegou a hora de eu sair do meio de vocês. Precisa ficar alguém que caminhe com vocês. Aí todo mundo ficou, né? Sentido, não, é verdade. Eu já não consigo mais caminhar. De fato, né? Já estava na cadeira de rodas, não consigo mais caminhar. Então essa consciência muito grande, Padre Gilberto, é a obra de Deus, não é minha. Eu me ausento também e deixo Deus, né? E a coragem, né? Porque nós, humanamente falando, talvez tivéssemos algumas restrições de entregar alguma coisa nesse porte a alguém, né? E ele tão livre, né? Não, o Padre Francisco vai estar com vocês. Isto é um legado, né? Não é só um jugo, é um legado. Clareza. Aí entendemos o salmista. O Senhor fez maravilhas, faz maravilhas e fará maravilhas, mas à medida da nossa sujeição, à medida que nós permitirmos. E maravilha, né, a raiz da palavra é milagre. Deus faz milagres. Milagres, Ele faz, com o pouco que nós oferecemos. O simples fato de nós termos tão pouco para oferecer e Ele fazer tanto através de nós, já é um grande milagre. Né, que nós, às vezes, quando saiu, né, o Padre Miguel, que é o prior, assim, meu Deus do céu, né, o que vai... Eu tenho que acreditar no milagre. Tem que acreditar, né? Não, é um milagre, vai acontecer milagre. O próprio milagre de Deus que escolhe é um milagre. É ele, vai, tá bom, né? Acreditar nisto, renovar essa certeza de que Deus faz milagres com o que é aparentemente insuficiente.
E isto dá tranquilidade para nós, né? Ah, não dou conta, ah, não consigo, ah, não posso, ah, não sei. Não, é um milagre, é fé. E é um milagre. E talvez isto seja pedagogia divina exatamente para a gente confiar mais nele e quando a coisa dá certo, entender que foi ele, não nós. Não é orgulho, vaidade humana, não é para o nosso ego, é para a glória dele. Para a glória dele. Né? A de maior glória dele, que é inclusive o lema dos jesuítas, né? Para a maior glória de Deus sempre. Sempre, tudo, cada coisa, cada momento. Quiser rezar a serviço da Nossa Senhora do Pentecostes, porque a gente recorda também, né, nos nossos escritos, o momento onde esta obra acabou, né? Acabou. Padre Gilberto se chega ao ícone de Nossa Senhora do Pentecostes e faz essa entrega muito confiante. É nas suas mãos. Levante, né, Nossa Senhora? Levante esta obra. Que confiança, que coisa extraordinária. Estamos aqui. Estamos nós aqui. Né? Cada um com tantas competências. Eu olho os meus irmãos, olho as minhas irmãs e digo, meu Deus, né? Acho que eu não tenho metade dessa coragem. Né? Valorizar essa disposição de fé do outro, de assumir realidades tão complexas, muitas vezes, que eu não daria conta. Que maravilha a vida comunitária, se eu não, né? Não estamos lá fisicamente, mas não é dele, é nosso, não é dela, é nosso. Essa compreensão maravilhosa da vida comunitária, que o sucesso do outro é o meu. Nós, né? Onde as coisas vão fluindo extraordinariamente na força da unidade, na força da comunhão, na força da graça. Então hoje, meus irmãos e irmãs, eu quero agradecer, pelo menos nesse papel, o sim de cada um de vocês. O sim. Sem o sim de vocês, nós não chegaríamos a lugar nenhum, né? Um sim que pode parecer muito pequeno diante do todo, mas faz toda a diferença no conjunto da obra. Um sim. Um sim que, né, nós demos sei lá onde, né? Natanael deu debaixo da figueira chorando para Deus. Né? Cada um sabe em que contexto deu seu sim, né? E o que contexto está sustentando esse sim. Mas, independente disto, é um sim que Deus valoriza com muita preciosidade. Um sim. Um sim, que a gente nunca sabe onde vai chegar, né? A partir desse sim. Mas, então, agradecer o sim de cada um, mas também insistir. Continue dando sim. Continue dando sim. Não se intimide pelos desafios, pelas dificuldades, elas virão. Mas o nosso sim é muito mais forte do que quaisquer obstáculos que se imponham a nós. A gente subestima o poder do nosso sim. A gente subestima, coloca às vezes lá embaixo. Não, o nosso sim é muito poderoso. É muito forte o nosso sim. Na consciência, né, de que a obra é dele, nosso sim é muito poderoso. E quantas pessoas nós estamos aí, né, transmitindo a nossa missa, e quantas pessoas a partir de nós se chegaram a Deus, experimentaram o Senhor, encontraram sentido na vida, e por aí vai. É uma das perspectivas do nosso sim. O nosso sim é muito forte para a obra de Deus, né? O sim. E eu encerro, eu estou trazendo o Padre Gilberto, que eu acredito que é muito importante, né, a gente falar um pouco dele. Uma experiência pessoal minha. Quando eu recebi o meu hábito, na primeira profissão religiosa, foi na casa da Princesa Isabel, que até é interessante, né? Um parêntese, eu venho de uma diocese muito tradicional, as irmãs que estão lá sabem disso, né? Então, quando vim fazer o encontro vocacional, o primeiro impacto foi ver a nossa capela, né? Lembram disso? Uma garagem. Quando me deixaram na porta, eu falei, você quer aqui mesmo, meu Deus, esse endereço? Entrei uma garagem, né? Uma garagem enfeitada, né? Falei assim, é aqui? Entrei, Padre Roberto Ostheim, né? Que Deus o tenha, né? Veio me receber. Depois de anos eu fiquei pensando nisso. Acho que ele foi me receber rápido e levou a bagagem lá para dentro logo para não sair fugido, porque eu fiquei meio assustado. Pegou, não, vem aqui, seu lugar é esse. Mas eu conto isso sempre, viu? Quando eu entrei, aquele contexto tão contraditório, né? Esperava uma igreja, esperava uma realidade mais, sei lá, mais elaborada. Mas eu entrei, olhei o sacrário, que hoje nós estamos com um sacrário até muito bonito, né? Era
uma caixa de madeira. Olhei e falei assim, meu Deus, Jesus está ali, né? Ao mesmo tempo, no meu coração, veio uma paz e a certeza, né? Aqui é o meu lugar. Contraditório. Não é contraditório? Seguranças externas, estrutura, nada, e ao mesmo tempo uma certeza interior que eu fui elaborando durante um tempo. Mas aí chegou a vestição, estava lá super feliz, né? Com um hábito. Cheguei para o Padre Gilberto, ele estava lá com a gente, cadeira de roda, me ajoelhei perto dele e falei assim, Padre, muito obrigado pela obra, né? Pelo seu empenho na obra. Ele começou a chorar. Muito bonito aquilo. Imagem muito terna, né? E ele disse assim, o seu sim confirma o meu sim. Achei muito bonito aquilo. Que foi meditação para mim há muito tempo. A obra se reflete, se confirma com o nosso sim. Um sim que Deus nos buscou. Hoje a gente fala de mídias sociais, né? E está divulgado para tudo quanto é canto, tá aí os nossos paroquianos. Naquela época que tinha, né? Um jornalzinho. Como é que buscou o fulano lá no Nordeste, nos Cafundó do Judas, né? Como é que buscou na esquina do lugar nenhum, com qualquer lugar? Como é que buscou? Não é impressionante? Eu acho impressionante quando a gente pensa nisso. Isso a gente está falando de quase 30 anos atrás, né, gente? Quase 30 anos atrás. Então, a força de um sim que se confirma, uma graça de Deus, um chamado, um sim que confirma a obra. Então, nosso sim confirma a obra. Né? Coisa espetacular, coisa extraordinária. Que maravilha, né? Pensar que a gente, cada mês, cada ano, décadas, a gente está sustentando um sim que confirma esta obra. Quanto maravilha faz, né, na vida das pessoas. Então, vou convidar vocês a fechar os olhos um pouquinho, diante do que nós meditamos, mais uma vez, dar a Deus o nosso sim. Um sim recolhido, guardado, como preciosidade que é aos olhos de Deus. Um sim. Joia rara. Senhor, confirma o nosso sim. Um sim que o Senhor sabe o quanto custa dar. E o quanto custou em toda a trajetória da nossa vocação. Confirma, renova o nosso sim. Essa força. Senhor, fazei dar frutos o nosso sim. Frutos abundantes para nós mesmos, nossa obra, as pessoas às quais fomos enviados. Senhor, recolhe o nosso sim. Guarda o Senhor no seu coração. O Senhor que disse que o seu sim seja sim. Nosso sim tem sido sim. Olhai com ternura, Senhor, e tomai-nos junto de vós. Às vezes, os nossos sims pesam, nos cansamos, desgastamos, não queremos deixar de dar sim. Mas sem vós, como o Senhor mesmo disse, nada podemos fazer, nem dar sim. Transformai o nosso sim, se de tímido a corajoso, se de fraco a forte, se de pálido a esplendoroso. Dai-nos, Senhor, a vossa graça e transformai na generosidade do nosso sim, o ordinário, das coisas comuns, naquilo que é extraordinário, como nosso fundador. Que teu Espírito nos gere para um sim eterno,
de agora, do dia de nossas profissões religiosas, para toda a vida e para a eternidade. O Senhor sabe tudo de nós. Quando nos resvalam os pés, quando já não temos mais forças, mas também sabe do amor com o qual damos o nosso sim. Conversa com Jesus, meu irmão e minha irmã, sobre o seu sim. Pede a Ele que te sustente no sim, que te ampare no sim. Pede a Ele o conforto, a consolação do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Fala com o Senhor do quanto tem custado o seu sim. Está custando, Senhor. As feridas do coração que às vezes parecem fazer ficar opaco, sim, sem brilho. Senhor, como a Virgem Maria, nós damos sim. E esperamos de vós. Por isso, nós, servos de Jesus Salvador, do Senhor, estamos aqui. Porque cremos que o nosso sim não foi em vão. Que o nosso sim, apesar de tantos desafios, é um sim que colabora na sua obra. Muito mais do que nós. Maria Marandaria Manaria 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 Ora Maranara Maria Marandeira Manaria 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 Manaria. Cura-nos, Senhor, dos desgastes do nosso sim. Liberta-nos, Senhor, das opressões que nos advêm por causa do nosso sim. Renova-nos diante das lutas, guerras travadas pelo nosso sim. Alegra-nos, Senhor, com o nosso sim. Dai-nos felicidade, paz, realização pelo nosso sim. Maria Maria Maranara Marandira Maria 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 Maria. Amado Senhor, és tudo pra mim, minha vida te dou. Tu és a razão do meu sim. Sou livre assim, preso ao teu amor. E sou muito feliz por ser todo teu, meu Senhor. Amado Senhor, és tudo pra mim, minha vida te dou. Tu és a razão do meu sim. Sou livre assim, preso ao teu amor. E sou muito feliz por ser todo teu, meu Senhor. Meu Senhor. Vamos ao nosso ofertório. Profissão de fé, desculpe. Antes do ofertório, nós temos a profissão de fé dos conselheiros, conselheiras, o sinal da oferta do sim dado no nosso capítulo geral.
sei se é à frente, eu não sei se... Vocês à frente, Carla, parte. Você fica à frente. E eu que fico aqui. Eu, Padre Helder Pio Lima do Altar. Eu, Padre Luciano de Oliveira Paula. Eu, Padre Micael de Moraes. Eu, Padre João Mário. Eu, Padre João Evangelista Maria da Cruz Azevedo. Eu, Padre Carlos Eduardo da Cruz Maria Cavalieri. Eu, irmã Kelly de Paula Santini. Eu, irmã Maria de Fátima de Souza Freitas. Eu, irmã Flávia de Souza Santos. Eu, irmã Leide Stellen Pires. Creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades que estão contidas no símbolo da fé, a saber, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Creio também firmemente em tudo que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição, e é proposto pela Igreja de forma solene ou pelo magistério ordinário e universal, para ser acreditado como divinamente revelado. De igual modo, aceito firmemente e guardo tudo que, acerca da doutrina da fé e dos costumes, é proposto de modo definitivo pela mesma Igreja. Adiro ainda, com o religioso misério da vontade e da diligência, aos ensinamentos que o Romano Pontífice ou o Colégio Episcopal propõem quando exercem um magistério autêntico, ainda que não entendam proclamá-los como um ato definitivo. Eu, Padre Carlos Eduardo da Cruz Maria Cavalieri, ao assumir o ofício de Conselheiro Geral do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Eu, Padre João Evangelista Maria da Cruz Azevedo, ao assumir o ofício de Conselheiro Geral do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Eu, Padre João Mário Machado Júnior, ao assumir o ofício de Conselheiro Geral do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Eu, Padre Micael de Moraes, ao assumir o ofício de Conselheiro Geral do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Eu, Padre Luciano de Oliveira Paula, ao assumir o ofício de Conselheiro Geral do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Eu, irmã Leide Stellen Pires, ao assumir o ofício de Conselheira Geral do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Eu, irmã Flávia de Souza Santos,
ao assumir o ofício de Conselheira Geral do Instituto Missionário Servas de Jesus Salvador. Eu, Irmã Maria de Fátima de Souza Freitas, ao assumir o ofício de Conselheira Geral do Instituto Missionário Servas de Jesus Salvador. Eu, Irmã Kelly de Paula Santini, ao assumir o ofício de Conselheira Geral do Instituto Missionário Servas de Jesus Salvador. Eu, Padre Helder Pio Lima do Altar, ao assumir o ofício de Ecônomo Geral do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Prometo conservar-me sempre em comunhão que me são contrárias. Excelei a disciplina comum de toda a Igreja, observadas todas as leis eclesiásticas, especialmente as contidas no Código de Direito Canônico. Seguirei com obediência cristã os que os sagrados pastores declaram como doutores e mestres autênticos da fé, pois estabelecem como chefes da Igreja, e de bom grado trabalharei com os bispos diocesanos para que a ação apostólica, a exercer sempre em nome e por mandato da Igreja, se realize em comunhão com a mesma Igreja, sem prejuízo da índole e fidelidade do meu instituto. Assim Deus me ajude e os santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Assim Deus me ajude os santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Assim Deus me ajude os santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Assim Deus me ajude e os santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Assim Deus me ajude e os santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Assim Deus me ajude e os santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Assim Deus me ajude e os santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Assim Deus me ajude e os santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Assim Deus me ajude e os santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Assim Deus me ajude e os santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Uma salva de palmas aos irmãos e às irmãs. Vamos sim. Essência do amor é a doação de si, pois na oferta a renúncia é perfeita. Oferto a ti, meu Salvador, um sacrifício de louvor, porque seguro conquistou. Amado Senhor, és tudo pra mim. Vida te dou, tu meu sim, sei assim, preso ao teu amor. E sou muito feliz por ser todo teu, Senhor. Apoiar-me misericórdia, prometo ser fiel. Sei que sou nada, mas o meu nada és o tudo. Meu alento que creio, motivo e exemplo perto de mim.
a santidade que me garante a felicidade. Amado Senhor, és tudo pra mim, minha vida te dou. Tu és a razão do meu sim. Sou livre assim, preso ao teu amor, e sou muito feliz por ser todo teu, meu Senhor. A essência do amor é a doação de si, pois na oferta a resposta é perfeita. Oferto a ti, meu Salvador, um sacrifício de louvor. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo José e seu auxiliar Marcelo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, servo de Deus, Padre Gilberto, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos paz para a vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Que estais nos céus, santificado, venha a nós o vosso reino, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, Tende piedade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, Tende piedade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dize uma palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Aquele que quer tornar-se grande, faça-se pequeno. Tu nos disseste, Senhor, Corpo de Cristo. não bastou a tua cruz pra me convencer, mas ficaste no altar, tocando o perfeito amor. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Tu te fazes Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. para que eu seja teu. Corpo de Cristo. Vens me exaltar. Corpo de Cristo. Abismo de humildade, contigo em mim. Mesmo de noite o véu do teu altar, Corpo de Cristo. fornalha pente que invade. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Eucaristia, chama a vida de amor. Corpo de Cristo. Inflama salvista, Corpo de Cristo. pão da vida, que contém todo o sabor. Eucaristia, chama a vida de amor. Inflama salvista, pão da vida, que contém todo o sabor. Eterna fonte do sol fértil, do sol fértil. Aquele que quer tornar-se grande, faça-se pequeno.
Senhor. Não bastou a tua cruz pra me convencer, mas ficastes no altar, tornando bem feito o amor. Tu te fazes bem. Pergunta para a irmã, a madre, se ela quer falar alguma coisa no final. Ah, ok, tá. Abismo de humildade, contigo em mim, mesmo de noite do véu do teu altar, toda a mente que me faz Eucaristia, chama viva de amor, que vão salvar, vão da vida, que contém todo o sabor. Eucaristia, chama viva de amor, que vão salvar, vão da vida, que contém todo o sabor. Eterna fonte do solo fértil. Constante louvor é a procura do único necessário, é estar com Deus, pois nele mergulhamos, vivemos, respiramos e existimos. É estar com Deus, pois nele mergulhamos, vivemos, respiramos e existimos. No mínimo, a Deus, o nosso máximo. No mínimo, a Deus, o nosso máximo. Viveremos sempre para o seu louvor. Viveremos sempre para o seu louvor. O que nos leva a este constante louvor? É a procura do único necessário, é a procura do único necessário. É estar com Deus, pois nele mergulhamos. É estar com Deus, pois nele mergulhamos. Vivemos, respiramos e existimos. É estar com Deus, pois nele mergulhamos. Vivemos, respiramos e existimos. No mínimo,
máximo. Viveremos sempre para o seu louvor. Viveremos sempre para o seu louvor. Viveremos sempre para o seu louvor. As nossas vozes está com Deus, pois nele mergulhamos. Está com Deus, pois nele mergulhamos. Respiramos, vivemos, respiramos e existimos. Está com Deus, pois nele mergulhamos. Vivemos, respiramos e existimos. Nosso máximo, no mínimo a Deus, o nosso máximo. Nossas vozes no mínimo a Deus, o nosso máximo. No mínimo a Deus, o nosso máximo. Viveremos sempre para o seu louvor. Viveremos sempre para o seu louvor. Viveremos sempre para o seu louvor. Nosso coração, a nossa
Está com Deus, pois nele mergulhamos, vivemos, respiramos e existimos. Está com Deus, pois nele mergulhamos, vivemos, respiramos e existimos. Adeus, o nosso máximo, no mínimo, adeus, o nosso máximo. Viveremos sempre para o teu louvor. Viveremos sempre para o seu louvor. Viveremos sempre. Viveremos sempre para o seu louvor. Mais uma vez, viveremos sempre para o teu louvor. Viveremos sempre para o seu louvor. Oremos. Renovai, Senhor, com o dom do Espírito Santo, os vossos servos saciados com o pão da vida, e concedei que, sob a proteção da Santíssima Virgem, Nossa Senhora de Pentecostes, trabalhemos pela concórdia e paz dos irmãos, pelos quais Jesus Cristo, vosso Filho, se ofereceu como vítima de redenção. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Madre, por favor, podemos nos sentar. Quero, por favor. Louvados sejam Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Senhor, Obrigado. Sabes tudo, tu sabes que te amo. A pergunta que Jesus fez a Pedro deixa qualquer pessoa pensativa e reflexiva, e logo constrangido, pois nos deparamos com a nossa fraqueza humana e limitações. Mas entendo que para estar a serviço do rebanho é necessário o amor a Jesus. E o amor que temos pelo Senhor precisa levar a uma confiança que nos comprometa. O amor é possível superar a nós mesmos, nossas fragilidades, medos e seguranças. Por isso, o amor deve prevalecer sobre toda a negação. Ao longo dos últimos 6 anos, pude experimentar a fidelidade do amor e da paciência do Senhor para comigo. Alguns Golias foram vencidos e outros não. Mas Ele, por mais uma vez, me confia o pastoreio, e a missão só pode ser vivida tendo como primazia o amor. Confiante em Deus, que chama e elege para este ofício, renovo o meu sim, desejando viver uma obediência fiel, livre à vontade de Cristo. Prefiro seguir a orientação de São Francisco de Sales.
É melhor amar a obediência que temer a desobediência. Tenho plena consciência de que o rebanho pertence a Jesus e a mim, pobre e indigna, cabe a missão de ser sinal de unidade, zelar, cuidar, guardar, para que nenhuma ovelha se perca. Quero expressar minha profunda gratidão ao Instituto Missionário Serva de Jesus Salvador, a vocês, irmãs, pela comunhão fraterna, oração e pelo apoio constante que recebi ao longo desses anos. Vocês me ensinam a cada dia a viver nas pequenas coisas o louvor de Deus. Ao servo de Jesus Salvador, digo que é um privilégio de tê-lo como irmãos. Esse era o desejo do nosso pai fundador, caminharmos juntos. Aos governos eleitos, que possamos zelar pela unidade e comunhão entre os institutos, para que nossa unidade gere santidade no louvor. Aos membros da esfera laical, salvista, quero dizer que as vossas vocações são muito importantes para nós. Obrigada pela coragem de anunciar com vossas vidas que Jesus é o Salvador. Amigos e benfeitores, agradeço por acreditar em nossas vocações e por nos apoiar em todo momento, em todos os momentos. A amizade e a ajuda de vocês são fundamentais para que possamos servir ao rebanho com alegria, acolhida e unção. Confiando na intercessão do nosso pai fundador, Padre Gilberto Maria Delfina, que nos ensinou com sua pequenez que o louvor de Deus é forte, firme e constante. Peço humildemente que rogue por mim para que seja fiel à missão de cuidar e conduzir o rebanho que Deus me confiou. E a Senhora de Pentecostes, que envolva com seu manto toda a fraternidade contra as ciladas do inimigo. Ficou decidido que tudo seria por meio de Maria. Obrigado, irmão. Quero agradecer a Madre pelas palavras, agradecer ao Padre Josemar, que nos conduziu até esse momento, que pôde preparar o Instituto para que nós pudéssemos aqui tão belamente não só celebrar essa missa, mas usufruir do esforço, do empenho. Deus abençoe, Padre. Não temos palavras para agradecer. E ao governo também, precedente, né, que também fazia parte, Padre Sandro, Padre Luciano Cacheta, Padre Francisco, Nendo, muito obrigado. Falta mais alguém? Falei todos. Aí eu também, mas obrigado pelo empenho. Nós sabemos, né, quantas horas, quantas reflexões, quantos dilemas entramos, né, e apelando sempre à graça de Deus, para Deus nos ajudar. Então, muito obrigado, Padre. Obrigado, irmãos. Obrigado aos irmãos que disseram sim agora, né, esse conselho. Estão aqui à frente, o Padre Helder também como ecônomo geral. Ai de nós, né, se não tivéssemos o amparo de um conselho, né, Padre? O Padre pode dizer melhor do que eu, pela experiência, que apoia, que nos ajuda em tantas reflexões difíceis, complexas, né? E a comunidade, também agradecer, né? A comunidade que nesses dias de capítulo ficou ainda mais unida, conseguimos experimentar tanta graça de Deus nesses dias. Então, muito obrigado. A ordem terceira, né, depois a gente vai ter outros momentos, mas vocês sabem muito bem disso, tem um carinho muito grande, até pelos anos que nós partilhamos juntos, né? 8 anos juntos, então muitas bênçãos de Deus e graça também, nós podemos usufruir. Eu vi os nossos irmãos, Padre João Batista está ali, né, Padre? Desculpa que eu não te mencionei no início, obrigado, está aqui presente conosco, que nós estudamos juntos. Desculpe no seu nome do Padre.
Padre Paulo, obrigado pela presença, que alegria tê-los conosco aqui. A todos que nos acompanham pelas mídias sociais, é o início de uma caminhada, então que o início seja de muita gratidão. Muito obrigado a todos. Quero dar a palavra ao Padre Josemar. Eu quero também agradecer à comunidade, ao Instituto, por esses anos de missão. Quero agradecer o sim de cada irmão, cada missão, cada visita canônica que pudemos partilhar. Agradeço também a paciência de todos, agradeço também a Madre, na pessoa da Madre, as irmãs salvistas, que também estiveram sempre com a gente nesse período, a Ordem Terceira, enfim, agradecer aos conselheiros, como o Padre Miguel bem falou, o Padre Francisco, o Padre Luciano, o Padre Sandro, também ao Padre Miguel, por todo o apoio, porque em vários momentos nós nos reunimos, eram situações, às vezes, que fugia da nossa compreensão, da nossa capacidade humana, e sempre o Espírito Santo ia nos orientando também através da palavra de cada conselheiro até nós chegarmos a um discernimento. Então, agradeço a todos, peço perdão também por alguma falha, a gente é humano, nós somos falhos, mas eu quero, a partir de agora, seguir com alegria na missão que Deus me confiar, e também já falei e falo publicamente que o Padre Miguel terá sempre a minha obediência, o meu respeito, o meu carinho, e também as minhas orações, porque o fardo do priorado é pesado, mas com Jesus ele se torna mais leve, mais suave. Então o senhor conte também com a minha oração, com a minha fraternidade, o meu respeito e, enfim, aquilo que for necessário, tá bom? Então estamos juntos. Obrigado, obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado. Essa parte do fardo pesado eu já comecei a perceber, né? Irmãos, vamos ficar em pé, nos voltar à Nossa Senhora de Pentecostes, a qual rezamos essa celebração, pedindo que ela nos ampare diante dos desafios do nosso sim, que ela nos ajude e nos faça mesmo, assim como ela, gerar a palavra de Deus através de um sim muito generoso, a palavra que precisa de espaço, que ela nos auxilie. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria chamar a Madre aqui, Madre Maria Fernanda. Estava lembrando, enquanto a senhora falava, das nossas aulas de italiano, que a gente penava naquele negócio lá. Mas o tempo passa, graças a Deus, né? E na pessoa dela e eu, consagramos nossos institutos mais uma vez, a Nossa Senhora de Pentecostes, pedindo, né, que, como nós falávamos até agora, que ela levante o nosso instituto, nossas vidas, nos sustente nessa caminhada. Então, ergue seus braços, meu irmão e minha irmã, para a Nossa Senhora de Pentecostes, lembrando, como falava na reflexão, o Padre Gilberto fez, entregar para ela. Ó Mãe, toma-nos nas suas mãos, levante o nosso instituto, principalmente nos momentos mais difíceis. Quando faltar o vinho, da esperança, da fé, da alegria, intercede por nós. Ampara cada um dos nossos irmãos e irmãs, nossas casas, o povo a nós confiado. Auxilia-nos, Mãe, cada desafio, cada momento, precisamos de vós. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima de nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós os consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós, de Pentecostes, com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo. Ajudai-nos na difusão do mesmo Espírito. Recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor.
Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. E vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Os padres aqui no presbitério, por favor. Pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. O louvor de Deus nos faz olhar além de nós mesmos. Gabriel quer tirar uma foto? E nos faz buscar o único necessário. Jesus Salvador, o Rei dos Reis, fortaleza para aqueles que esperam. Em suas mãos nós queremos nos tornar, para que o louvor de Deus desce em nós sem cessar. O louvor de Deus, eu quero entregar tudo aquilo que tenho e sou. Tá lá? Cada dia mais me santificar. Tirar de vocês? Ser aquilo que Deus desejou. Assim? Algo a sério. De Deus, eu quero entregar tudo aquilo que tenho e sou. Cada dia mais me santificar. Ser aquilo que Deus desejou. E no mínimo, no máximo lugar.